Olá, meninas, muito bom dia. Mais uma vez, sejam bem-vindos. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. E hoje o tema da nossa aula é AVC, Acidente Vascular Cerebral. Eu vou iniciar compartilhando a tela com vocês para que vocês possam ver aí o mesmo que a professora. Está aparecendo aí? Olha que joia! Eu vou iniciar a aula deixando a seguinte mensagem para vocês, ó. Empatia. O que é empatia? É quando você deixa de ser egoísta, desfoca de seu umbigo e sente aquilo que o próximo está sentindo. Então, para executar um trabalho com qualidade, com excelência para os nossos clientes, nós temos que aprender a ter empatia. Ou seja, sempre se colocar no lugar do outro, ok? Guarde isso com muito carinho no seu coração e coloque em prática no dia a dia do seu trabalho. Vamos fazer uma pequena revisão, hein? Olha só, o que nós falamos ali na aula passada? TDAH. O que é isso? Hiperatividade. É aquele caso quando o cérebro funciona 2 vezes mais rápido. Parece que a pessoa está ligada ali no 220 o tempo inteiro. Esse não é uma questão comportamental, é fisiológica. Temos 2 hormônios. E esses 2 hormônios, você sabe o que acontece com eles? Olha só, esses neurotransmissores, eles são liberados demais. Ou seja, precisa muito do apoio do cuidador, da família e o encaminhamento, principalmente que aparece ali na infância. O encaminhamento dessa criança com apoio com o neurologista e com o psicólogo. Por quê? Não é comportamental, é fisiológico, ou seja, tem que tomar medicamento. Se você está prestando bem atenção aí na revisão, você vai anotar que o medicamento mais utilizado em crianças que têm hiperatividade é que a Ritalina. Ritalina é um medicamento que é dado ao cliente para quê? Para que esse cliente consiga se concentrar no período escolar. Porque quem tem hiperatividade tem o quê? Dificuldade de concentração. Mas, na aula passada, o professor falou um pouquinho sobre isso. Se você ainda tiver alguma dúvida, entra lá no grupo, clica lá na aula, assista novamente, pegue a apostila como apoio, leia, e se mesmo assim ainda for com dúvida, coloca no grupo que tanto eu como o professor Bruno está aqui à disposição de vocês, caso você tenha ficado algo sem compreender, ok? Porque hoje o tema da nossa aula é o quê? AVC. O que é esse AVC? AVC é acidente vascular cerebral. Existem tipos de AVC, os fatores de risco, os sintomas e os cuidados. E hoje a professora Evelyn vai tentar de uma forma bem simples explicar para você o quê? Como você identifica se alguém estiver perto de você. Porque você pode estar no ônibus, você pode estar ali no centro, você pode estar numa festa e alguém sofreu um AVC. É uma doença muito traiçoeira. Vou explicar o porquê. Ó. Vamos entender, então, primeiro. AVC. O que é o AVC? Acidente vascular cerebral. Popularmente, ele é conhecido como derrame. Como todas as doenças que foram citadas anteriormente, ele pertence a uma classificação de identificação de doenças. Está lá no CID-10. A identificação para ele é I64. O que acontece quando alguém tem um AVC? Um AVC é um entupimento ou um rompimento dos vasos que leva o sangue para onde? Para a cabeça. Nosso coração está aqui, ó. Nosso coração é mais ou menos esse tamanho aqui, ó. Se você pegar a sua mãozinha direita e fizer assim, ó, aqui, ó, na direção do peito, é a localização dele, ó. Ele tem esse tamanho e ele é levemente voltado para o lado esquerdo. Ele é uma bomba. Então, assim, essa bomba, ele manda sangue para todo o nosso corpo, seja para a cabeça, para a perna, para o braço, e isso ao mesmo tempo. Então, esse entupimento ou esse extravasamento de sangue que vai dar na cabeça, qual é o motivo? O principal motivo é a pressão arterial não controlada. Ou seja, professora, se eu sou cuidadora, eu tenho lá o meu paciente que a pressão dele não está sendo controlada, ele pode ter um AVC? A resposta é sim. Conclusão. Esse entupimento ou esse rompimento, ele é provocado, ele é provocado, não, ele tem consequências.
pode paralisar, pode perder a fala, pode perder, de acordo com o local onde foi obstruído, conforme essa imagem aqui ao lado. Onde foi obstruído ou onde houve esse extravasamento é a consequência. Ok? Então, continuando. Já que o acidente vascular cerebral ele é definido, então, como um déficit neurológico, ou seja, é um problema lá nos vasos sanguíneos que irriga todo o nosso sistema nervoso, ele tem dois tipos, olha só. Um é chamado de isquêmico e o outro é hemorrágico. Observe essa imagem aqui que a professora está compartilhando. O isquêmico tem um coágulo que ele bloqueia o fluxo. Pensa assim, ó. Aqui o nosso cérebro ele é todo irrigado de vasos. Vamos supor que esse cliente ele tem pressão alta e não controla o colesterol dele. Ou seja, ele tem dois problemas: pressão arterial e falta de controle do colesterol. O que é hipertensão arterial? É quando nós temos nossos vasos sanguíneos e dentre ele, ali, ó, no meio desses vasos, é passado com tanta força o sangue, tanta força, que estoura a veinha na cabeça. Falta de atividade física, má alimentação, sedentarismo, é hereditário. Algumas coisas a gente pode mudar, outras não. Vou falar daqui a pouco sobre isso. Mas entendendo aqui, ó, o AVC atinge cerca de 17 milhões de pessoas no mundo. Ou seja, muita gente que não tem cuidado de sua pressão e nem do colesterol. Existe um outro tipo de acidente vascular cerebral, que é o hemorrágico. O que isso quer dizer? Que o sangue que corre aqui dentro do nosso cérebro, que irriga todo o nosso cérebro, chega uma hora que há um rompimento. Por que isso rompe, professora? Pressão arterial não controlada com excesso de sódio. Professora, sódio está no sal? A resposta é sim. Então, olha só. Agora que você aprendeu que acidente vascular cerebral é o famoso derrame, que existe dois tipos, um é isquêmico e outro hemorrágico, que o isquêmico dá algo chamado anóxia, ou seja, deixa de oxigenar sangue aqui. E que esse trombo, ele pode ser de gordura, como esse trombo pode ser o quê? De sangue. E que esse daqui, que é o hemorrágico, há uma ruptura, rompeu o vaso. Ó, vê se, olha, observem aqui, ó, vê se fica mais claro mostrando essa imagem. Essa imagem aqui é uma artéria. Não é verdade? Essa artéria aqui está com o que, Ana? Não está com uma placa de gordura enorme aqui? Então, o sangue passou aqui, ó, forte, tanta força, ao ponto que é como se a professora quisesse que você entendesse que dentro de nós é como se fosse o encanamento da nossa casa. Então, existem canos mais grossos, que são as artérias, e existe cano mais fino, que é os canos como se fosse ali da pia da cozinha, são finos. Aonde está grosso, causa dano? Causa. Mas aonde é mais fino, é na região da cabeça. Então, colesterol não controlado com hipertensão arterial não controlada, dá o quê? Acidente vascular cerebral isquêmico. Ou seja, o excesso da gordura aqui, ó, o sangue vai ter dificuldade para passar. Essa lasquinha de gordura que está aqui sobe e obstrui aonde? Lá no cérebro. Então, esse fluxo aqui no cérebro ele é interrompido devido a essa oclusão. Pode ser de um trombo, ou seja, um coágulo de sangue, pode ser um êmbolo, pode ser uma lasquinha de gordura. E aí, esse lugar que deixou de irrigar é a consequência. Você vê que tem gente que paralisa o rostinho, ó, fica até assim, né? Ó. Ela perde a fala, ela perde o movimento de acordo com o local, ela pode perder a paralisia toda de um lado. Aí você fala, nossa, professora, é muito sério isso. Com certeza. Olha só, e o hemorrágico, então? O hemorrágico é aqui, ó. Forte, forte, forte. Há uma ruptura aqui desse vaso. E aí, há uma hemorragia lá dentro. Então, existe um local aqui chamado sistema ventricular. É aqui nesse lugar que tem hemorragia. E aí, de acordo com o local, é a consequência. Ficou claro? Vou compartilhar uma imagem que não é tão bacana, mas ela, com certeza, ao você observar, você vai entender. Olha só, meninas, prestem atenção aqui.
Olha quando ele é hemorrágico. O sangue extravasa por tudo. Tá conseguindo ver direitinho aí, Beatriz? Tá vendo direitinho, Fabiola, Solange? Ó, hemorrágico, estourou. Isquêmico. Deixou de vir sangue aqui onde a professora fez esse círculo, ó. Agora que você entendeu que existe 2 tipos, então, assim, é a doença que mais mata no Brasil. E aí, o que causa? A incapacidade. 70% das pessoas podem sofrer. Aí você fala, poxa, professora, e o que acontece? O que é fator de risco? Como é que eu posso estar evitando essa situação? Os principais fatores de risco para AVC é idade e sexo. Olha só, a idade. Quanto mais velhos nós vamos ficando, se nós não tivermos o famoso envelhecimento ativo, ou seja, um envelhecimento o qual é boa alimentação, ou seja, uma alimentação saudável, a prática de atividade física. Tá com estresse, tem que marcar umas pescarias aí, umas faxinas para poder desestressar um pouco. Por quê? O excesso de estresse também prejudica. Hipertensão arterial não controlada. Aí vem aqueles fatores assim que é muito individuais, que é cigarro, álcool, o colesterol não controlado. E agora eu gostaria de chamar a atenção para vocês a respeito disso aqui, ó, anticoncepcional. O anticoncepcional, muitos anos utilizando o anticoncepcional, qual é a consequência que pode vir trazer? Trombose. Aí você fala, é sério isso, professora? Sim, é muito sério. Quando você tiver um retorno, ou quando alguém que você conhecer fazer o uso do anticoncepcional por muitos anos consecutivos, tem que fazer o quê? Tem que ver se realmente não dá para dar uma pausa e utilizar um outro método contraceptivo. A diabetes, como eu já mencionei, o sedentarismo. Quando já tem uma história na família, ou seja, pai, mãe, vovó tem, fique atento, já tem uma história. E doenças no coração. Então, se a professora perguntar lá na atividade, daqui a pouquinho eu vou colocar lá no grupo atividade para vocês. Quais são os fatores de risco para o AVC? Vocês vão lembrar de agora, ó. Idade, hipertensão, tabagismo, alcoolismo, colesterol, o anticoncepcional, a diabetes, sedentarismo, história e doenças do coração. Todos eles aqui. E agora eu te pergunto, e se uma pessoa tiver todos eles, há uma propensão maior a ter? Infelizmente, a resposta é sim. E aí, vamos identificar um pouquinho aí os sintomas? O que uma pessoa que tem uma AVC vai começar a fazer? No momento que ele tiver, às vezes ele não vai conseguir te falar. Tipo, socorro, Ana, estou tendo um AVC. Ele não vai conseguir, porque não vai sair a fala. Depois, ele vai ter dificuldade de enxergar. Vai começar a fazer assim, com aquela carinha de zonzo. Vai ter uma forte dor de cabeça súbita. Boquinha pode cair, não fala, formigamento no braço, perna, não vai conseguir assim, vai formigar. Um exemplo, você imagina toda uma parte em você formigando. Aí vai paralisar, vai cair. Então, essa ausência de ruga, essa incapacidade de fechar o olhinho, essa boquinha caída. Professora, e se eu não conseguir ter essa percepção? Agora é a hora aí de você falar assim, professora, agora eu vou prestar atenção. Prestem bem atenção numa sigla que eu vou falar para vocês. A sigla é SAMU. S-A-M-U. Por que SAMU? Você vai fazer um teste. Porque primeiro você vai pedir para a pessoa sorrir. Quando alguém está tendo um AVC, ela não vai conseguir sorrir. Então, é o S. Você vai pedir que ela aperte a sua mão. Tipo, eu vou fazer assim, Beatriz, aperte a minha mão. Beatriz não vai conseguir elevar o braço, entendeu? Porque ela vai estar perdendo o movimento. Ou é o marido, é o filho, é alguém da família? Fala, me abraça aqui, me dá um abraço. Ou aperte a minha mão. Não respondeu? Vamos cantar uma música, Ana. Foi bom estar com vocês. Não, a pessoa não vai conseguir falar. Urgentemente chame quem? SAMU. Por isso que a dica para você aprender os sinais do AVC é SAMU.
Entendeu? Então, peça que a pessoa sorria, aperte a sua mão, ou que ela fale. Não respondeu nada disso, haja rápido. Tempo perdido é cérebro perdido. Agora, amanhã, dia 29 de outubro, é o Dia Mundial do AVC, aonde tem acometido muitas pessoas, principalmente aqui no nosso país, um país que as pessoas não têm controlado o quê? A hipertensão arterial. Vou aí, ó, resumir o seguinte: tem atitudes para prevenir? Sim, tem. Controle do colesterol, diabetes e a pressão arterial. Através do quê? Eu, professor Bruno, qualquer professor que vir falar com vocês vai sempre falar disso, ó. Dieta, ou seja, alimentação saudável, exercício físico regular e, se o médico prescrever o medicamento, o medicamento. Se não, nada de tomar medicamento por conta própria, ok? Então, a prática do exercício físico é pelo menos 30 minutos por dia. Isso já vai ajudar, professora? Com certeza. Não usar drogas e bebida alcoólica, isso a gente já sabe, mas reforçando, né? Manter um peso ali. O problema é quando começa assim, calcula em um ano. Max, quanto fazer? Se em um ano você aumentou muito o seu peso, tem que ficar atento que isso traz consequência. Então, escolha produtos com baixo teor de gordura, leia rótulos ali para ajudar você. E a mim também, quando eu estou falando isso para você, porque eu também tenho tentado praticar isso, que é gorduras hidrogenadas. Isso faz mal, obstrui a artéria, tá bom? O cigarro e ainda uma dieta onde tenha fruta, legume e verdura. Isso é excelente. E se for comer grãos, que seja de preferência integral. Isso é a recomendação. Professora, o que mais que é bom? Frango, peixe. Que isso? Que são carnes que não são tão gordurosas, ou seja, não vai prejudicar nossas artérias. E principalmente evitar o quê? Excesso de alimentos onde contenha sódio. Professor, eu só tomo refrigerante zero, professora Evelyn. Mas esse é o problema. Refrigerante zero é o que contém o maior teor de sódio. Então, aqui, ó, estou compartilhando a tela aqui com vocês quais são as atitudes preventivas para prevenir o quê? O AVC. É tudo isso que eu falei, a alimentação, prática de atividade física, alcoolismo, tabagismo e, de preferência, ao controle, alimentos com menos sódio e o controle da pressão arterial, diabetes e o colesterol. Ok? Bacana. Então, falamos aí, tem tratamento, professora? Se alguém tiver um AVC, tem tratamento? A resposta é sim. Só que o quanto mais rápido você correr com esse cliente, melhor. No hospital, o tratamento é à base de anticoagulantes, no caso do AVC isquêmico lá, né? Eu não falei que forma trombo na cabeça? Formou, usar anticoagulante, antipertensivo para controlar e a fisioterapia como consequência daquilo que aconteceu com a pessoa. A longo prazo, a mesma coisa. Medicamento, fisioterapia. E aí, esse paciente ele tem tendência à depressão. O professor Bruno já falou essa aula com vocês sobre a depressão. Então, e recuperar essas funções que foram afetadas é o papel fundamental aí do cuidador. Então, para fechar com chave de ouro esse tema, quais os cuidados que devem ser prestados aos pacientes que sofrem AVC? O cuidador deve prestar o quê? São cuidados físicos. O que é esse cuidado físico? Esse cuidado físico é medicamento, cuidar com esse paciente que ele vai ter limitações de tanto fala quanto movimento, de acordo com a consequência, e cuidado, porque esse paciente vai ser um paciente que vai estar sempre tomando o quê? Medicamentos. Existe o cuidado psicológico, que você vai apoiar a família, porque esse cliente, com certeza, ele é um cliente propenso a ter acompanhamento psicológico por causa do quê? Dos danos que isso aí foi causado. Então, se a professora assim pergunta lá para você, o cuidador deve estimular esse paciente? Sim. Ao quê? Ele vai ter que auxiliar ali na hora da higienização, ele não vai conseguir se higienizar totalmente, mas não é fazer tudo por ele, mas é auxiliar ele na higienização, vai ter que ir ali na reabilitação dele, fazer o uso do quê? Muleta, às vezes bengala, vai depender da consequência, andador. Ainda,
esses pacientes, eles terão que usar o quê? Sapatos confortáveis, porque AVC não dá só em idoso. E vocês são cuidadores não somente de criança e de idosos, vocês são cuidadores. Então, hoje, nunca se viu tanto caso com AVC com pessoas com menos de 50 anos, por causa dessa vida acelerada que nós vivemos. Tem consequências, entendeu? Ainda, o cuidador, ele deve principalmente cuidar ali das refeições. No período da alimentação, esse paciente deve ficar sentado após a refeição. Não pode ali, tem paciente que ele acaba de comer e já vai deitar. Não, 30 minutinhos, deixa ele sentado até fazer um pouco da digestão. Supervisionar esse paciente na hora da refeição. O paciente ele tem uma grande facilidade de se afogar, porque pode haver uma paralisia aqui na parte da deglutição. Se ele precisar beber líquido, viu que ele está com dificuldade, providenciar canudinho. É uma ótima forma de auxiliar. E evitar alimentos muito secos, que são alimentos que, tanto para o idoso, quanto para paciente que tem AVC, a engasgar. Então, dê preferência aos alimentos cozidos ao invés de fritos. Tudo isso é a forma que o cuidador pode auxiliar quando ele se deparar com um paciente que tem o quê? AVC. E ter a consciência ali, se o paciente tem transtorno psicológico, ele precisa ter esse acompanhamento, ok? Então, pensando ali, diante disso, cabe aí, então, uma parceria ali do cuidador com a família, ter paciência, auxiliar esse paciente aí, porque muitas vezes a psicologia tem que ser o psicólogo, o médico que está acompanhando ele, a fisioterapia, a família. Então, é um conjunto para o bem-estar, porque o cuidador vai ter que auxiliar nas atividades diárias desse paciente, ok? Ficou claro ali, então, que a inteligência emocional é o papel do cuidador com o paciente com AVC, é auxiliar ele tanto nas atividades diárias quanto em suas limitações, ok? Então, para encerrar esse assunto, o que a gente falou hoje? Nós falamos sobre o que é o AVC, ou seja, o acidente vascular cerebral, conhecido como derrame, e que tem dois tipos, o isquêmico e o hemorrágico. Um é pelo rompimento da artéria devido à falta do controle da hipertensão arterial, e o outro é pelo quê? Pela obstrução, é uma isquemia. Obstrui uma região do cérebro aonde deixa de irrigar. Existem vários fatores que nós citamos lá na aula, é muito importante. Os sintomas, como você identificar, a professora ensinou uma macetinha aí hoje, que é a sigla SAMU. Sorria, aperte a mão, cante uma música, e se não fez nada disso, chame urgentemente o SAMU, ok? Falei sobre os cuidados, que o papel do cuidador com o paciente com AVC é o quê? É acompanhar esse paciente em suas atividades diárias. E aí, esse cuidador deve apresentar uma inteligência emocional, ou seja, saber lidar de uma maneira adequada, trazendo o quê? A empatia, que foi a frase que a professora iniciou a aula com você. A empatia é você tratar outra pessoa como você gostaria de ser tratado, ok? Próxima aula, vamos dar continuidade falando de quem? Do Alzheimer. O que é o Alzheimer? Aonde que é atingido o Alzheimer? Quem pode ter? Tem alimento que pode contribuir para que eu não tenha? Claro que tem. A professora Evelyn vai ensinar para vocês? Sim, com certeza. Agora eu vou desativar o microfone de vocês. E gostaria de saber, Ana Maria, Beatriz, Fabíola, Solange, a respeito desse assunto aqui do AVC, vocês têm alguma dúvida? Diga lá, Ana. Eu tenho, doutora. Oi? Quem falou? A Beatriz. Oi, Bia. Doutora, meu pai, ele já deu 2 AVC. Por que ele fica tão estressado? É o motivo do AVC dele que ele deu? Você quer saber se é um dos motivos do excesso de estresse? Sim. É o seguinte, quando a pessoa... Ele tem problema de hipertensão arterial? Não. Não? Uma notícia ruim, dada de uma forma errada, pode matar uma pessoa.
Você sabia disso? Uhum. Então, Entendi. por quê? Porque é liberado na hora do estresse um hormônio chamado adrenalina e noradrenalina. E esse Aham. hormônio é aquele que faz o sangue se agitar na veia. Sabe quando alguém te ira, que você sabe, parece que você é uma panela de pressão que vai estourar assim? Então, isso Aham. faz com que o sangue realmente passe com tanta força ao ponto de estourar, viu, Beatriz? Ah, tá. Nossa, que ultimamente qualquer coisinha ele estresse, meu Deus. Tem hora que um estresse sem motivo nenhum. Então, esse excesso de irritabilidade, tem que passar ele ali. Ele está tendo acompanhamento com algum profissional? Gente, um pouco comigo Sim, assim. ele faz acompanhamento, sim. Tem, sabe por quê? Alimentos também, Beatriz, outro fator é a má alimentação. O que é má alimentação? Não é que seu pai não está comendo, mas dá Aham. preferência a legumes, fruta e verdura. E o sódio, ele faz com que enfraqueça a parede das nossas artérias, das nossas veias, entendeu? Ficando Tá. fraquinho ali, ó, para você ter uma ideia, o envelhecimento natural do nosso corpo faz com que isso naturalmente enfraqueça. A alimentação, excesso de Uhum. estresse. Ainda, seu pai pratica atividade física? Muito pouco. Quase nada, professora. Então, isso tudo junto, você viu ali os fatores? Ele é fumante? Ele bebe bebida Não. alcoólica? Então, assim, você viu como Bebe. os fatores? Aham. Aconteceu uma vez, aconteceu duas, aconteceu uma terceira, infelizmente pode ser fatal. Pode não dar, Uhum. dar tempo de socorrer, entendeu? Você viu ali que eu ensinei para você guardar bem as 3 siglas? Você viu Uhum. o colherzinho parado? Caiu o passo? Vai, Sofia, tem que ser rápido, entendeu? Aham. Fala para ele ali, me abraça, aperta a minha mão. Canta uma música, fala alguma coisa. Não falou, não respondeu, se chama SAMU. E Tá daí, bom. quanto mais rápido vai ao hospital, mais rápido você consegue o quê? Uma resposta. Uhum. Foi falado para você se o AVC dele foi hemorrágico ou foi isquêmico? Não falou, doutora, que foi minha mãe que foi com ele. Mas a primeira vez ele não ficou com nenhuma sequela. A segunda ele já ficou com um pouquinho, tipo assim, ele repuxa a boca, sabe? E ele é alcoólico, ele bebe ainda, principalmente quando ele bebe bastante. Aí sim. Então, o alcoolismo é outro fator muito importante. Aí, junto ao alcoolismo, com o estresse, a má alimentação, aí vai acumulando, entendeu? Então, assim, Entendi. toda a medicina tem que ter uma intervenção, porque pode dar e ser fulminante mesmo, tá? Como assim? Uhum. Porque além de saber se ele tem problema de colesterol, porque daí além do problema do AVC ali, de todos esses fatores, precisa ver se a colesterol pode dar infarto também. Na hora de um estresse desse, né? Infartar. Aham. Joia, fora isso, dúvida, menina? Obrigada. Imagina, que isso? Ô, Solange, dúvidas? Não, bacana. Ô, Fabíola, tá com dúvida? Não, não. Maravilha, ficou bem compreendido? Ficou sim. Maravilha. Ana, tudo certinho? Oi. Com dúvida? Tudo certinho, meu amor. Perfeito. Ó, Tudo ok. a professora, daqui a pouquinho vai colocar lá no grupo, eu vou postar aqui esse vídeo, caso você queira ver ele novamente, esclarecer alguma dúvida. Pegue sua apostila, realize ali uma breve leitura, porque as sequelas que pode dar na vida da pessoa pode atrapalhar toda a sua qualidade de vida. E mudar o rumo da vida ali, ajudar depois, é muito mais complicado depois que já aconteceu, entendeu? Então, após um AVC, a pessoa pode apresentar limitações físicas, pode desenvolver transtornos emocionais, viu, Beatriz? Transtornos emocionais é porque mexe ali com a pessoa. E o papel fundamental de vocês é auxiliar, então, nessas atividades diárias e apoiar o paciente para essa melhoria do estado emocional dele, tá bom? Tá bom, obrigada. E atividade, viu? Pergunta simples ali, o que é o AVC, quais os tipos, tá bom? Daqui a pouquinho eu coloco lá no grupo. Vou encerrar nossa aula deixando uma mensagem para vocês, ó. A vida é um desafio, é um constante ultrapassar de obstáculos e infinita superação de fases. A nossa vida ela é feita de fases, viu? Então, viver é desafiar o mundo e é se desafiar.
Viver é superar e se reerguer. Quantas vezes foi necessário? Aprenda ao quê? A esperar o melhor. Nunca espere o pior para a vida de vocês, porque o melhor para a vida de vocês e para a minha é o que eu desejo. Então, foi um prazer hoje estar com vocês. A gente pôde aí trocar essas informações, que espero que tenha sido bem compreendida. Eu vou interromper o compartilhamento de tela, reforçando para vocês. Continue o aprendizado, não somente em horário de aula. Sempre que você vê algo diferente a respeito daquilo que você viu na aula, compartilhe conosco lá no grupo, para que todos tenham ali a mesma informação. Por mais que às vezes eu não esteja dando aula para vocês, eu vou continuar acompanhando vocês. Tem dúvida, coloca lá no grupo. Eu vou colocar daqui a pouco videozinhos curtinhos ali, dentro disso que a gente falou na aula também. Combinado? Só para ajudar aí no reforço. Grande beijo a todas. Que Deus os abençoe e que a gente possa crescer a cada aula um degrauzinho mais aí no nosso conhecimento e em compreensão, para que a gente possa fazer o quê? Cuidar dos nossos clientes com qualidade. Tá bom? Beijo, meninas. Reforçando, participe das oficinas. Sexta-feira estaremos falando sobre tipos de colesterol. Tem diferença? Tem sim. HDL, LDL, o triglicerídeos, tem o colesterol total. Qual que é a diferença? Participem da oficina. Grande beijo, fiquem com Deus. Mais uma vez foi um prazer. Até mais.